Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos comentar três questões de geometria plana. São duas questões da última atividade e uma questão da nossa primeira lista. Essas questões, pelo que eu percebi, são questões que vocês tiveram dificuldade para resolver na lista que vocês me enviaram e também são questões que vocês pediram enquanto resolviam a lista para que eu tirasse dúvidas. Então, eu decidi que seria bom comentá-las aqui para que todo mundo pudesse ter uma ideia melhor de como elas são feitas. Ok? Vamos às soluções? Nessa questão 6, vocês tinham um quadriculado e a pergunta é: qual é a área da região achurada? Eu sugeri aqui já que você dividisse a figura em triângulos e retângulos. Durante a semana, alguns de vocês me mandaram mensagem e aí na mensagem eu sugeri algumas outras coisas. Por exemplo, eu sugeri que você podia dividir em trapézios e triângulos. E para outras pessoas eu mostrei já uma maneira que você poderia dividir essa figura em retângulos e triângulos. Eu vou mostrar então, seguindo a sugestão que eu havia dado a vocês, como dividir isso daqui em triângulos e retângulos. Eu fiz algumas marcas aqui em cima das linhas, então vamos dar uma olhada como foi que essa nossa figura ficou. Aqui eu tenho um triângulo, outro e outro. Eu tenho 4 triângulos aqui nessa parte. Aqui eu tenho 2 retângulos e aqui eu tenho um quadrado, que não deixa de ser um retângulo. Então, o que é que nós vamos fazer para chegar na área da região achurada, que é essa região aqui que agora está com esse contorno azulado? Para chegar na área da região achurada, eu vou somar essas áreas aqui. Observe que esse triângulo tem na base 1, 2, 3, 4. Cada pedacinho desse é 1, tá, gente? Porque, ó, aqui eu estou vendo que essa marquinha vale 2. E aqui eu também estou vendo que essa marquinha vale 2. Então, cada pedaço desse, cada pedacinho aqui na figura do quadriculado, mede 1. Nesse triângulo, a base é 4. Observa aí. E a altura é 6. Dá uma olhada. Ok? Então, base 4, altura 6, como é que eu faço para calcular a área desse daqui? Vamos chamar de área 1. A área desse 1 é 4 vezes 6 dividido por 2. Então, a área dessa figura 1 é 12, né? E aí são 12 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área desse segundo triângulo aqui. Vou chamar isso daqui de 1. Vamos chamar isso daqui de 2. Olha para esse triângulo, ó. A base dele é 4, beleza? E a altura dele é 4. Confere aí. Então, a área desse segundo triângulo é 4 vezes 4. 4 da base vezes 4 da altura, dividido por 2. Então, a área desse segundo triângulo é 8, né? Vamos calcular agora a área desse terceiro triângulo aqui. Então, a área desse terceiro, vou fazer aqui em cima. A área do terceiro triângulo, vamos dar uma olhada. Olha a base dele, 1, 2, 3, 4. E a altura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, base 4, altura 6, dividido por 2. Então, calcula essa área do terceiro, dá 12, né? E eu tenho um quarto triângulo aqui. Então, a área desse quarto triângulo vai ser base 4, altura 4. 4 vezes 4 dividido por 2. Então, a área desse quarto triângulo é 8. Quarto triângulo é esse. Tranquilo? Além disso, eu tenho esses 3 retângulos, por assim dizer. Então, esse retângulo aqui, que poderia até ser um retângulo inteiro, vou dividir ele do jeito que está aqui na figura. Então, esse retângulo 5, esse retângulo 6 e esse retângulo 7.
Então, a área do retângulo 5, nem preciso fazer, por exemplo, base vezes altura. Basta contar os quadradinhos, que dá no mesmo. Aqui tem 4 vezes 2, que dá 8, né? Cada um tem área 1, então a área do quinto vale 8. A área do sexto, mesma coisa. Tem 8 quadradinhos, então a área é 8. Eu estou dizendo isso porque cada quadradinho eu sei que tem lado 1, então a área é 1, por isso que eu conto 8. E a área do sétimo, você vai notar aqui, ó, 4 vezes 4 dá 16. Beleza, gente? Então, nesse caso, para chegar na área total, no caso, na área cinza, vamos dizer assim. Então, se eu quero chegar nessa área cinza, basta, então, eu somar todas essas áreas aqui, ó. Vem comigo. 12 com 8 dá 20. Aqui, mais 12 com mais 8 dá mais 20. Já são 40. 40, aí eu tenho mais 32. Porque aqui, ó, 8 mais 8 mais 16 dá 32. Então, 40 mais 32. E aí eu vou ter essa área total aqui. Se você ficou com dúvida, basta somar aqui os resultados. Ou rever as contas, porque é tranquilo. Então, essa área cinza vale 72 centímetros quadrados. Uma outra questão que vocês me cobraram bastante nessa semana foi essa questão de número 10 que a gente está vendo aqui. Ela diz que no centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Dá para a gente ter uma boa ideia do que acontece aqui. Então tem um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 20. Desse modo, na planta baixa, a figura que representa esse terreno, ou seja, o terreno quadrado, tem área em centímetros quadrados de... Gente, essa questão, na verdade, ela é bem simples. Vejam só. Suponha que eu tenho um terreno quadrado. Então, se eu tenho um terreno quadrado, e a área dele é 9 metros quadrados, aqui, ó, 9 metros quadrados, só existe uma possibilidade. É eu ter cada lado com 3 metros, certo? Por quê? Aí você tem duas formas de pensar isso. Ou porque 3 vezes 3 dá 9, ou porque a raiz quadrada de 9 é 3, dá no mesmo. O detalhe é que você tem cada lado com 3 metros. Agora, 3 metros a gente sabe que é o mesmo, falando em centímetros, é o mesmo que 300 centímetros, certo? Por quê? Porque cada metro vale 100 centímetros. Então, 3 metros vai me dar 300 centímetros. Então, essa é a medida do lado da praça. Só que no desenho, a razão é de 1 para 20, ou seja, cada centímetro que eu vejo no desenho tem o valor de 20 aqui. E aí vale essa sugestão que eu deixei aqui embaixo, ou seja, no desenho as medidas elas são 20 vezes menor. O que é que isso significa? Significa que no desenho, quando ele olhou lá o desenho, claro que eu não vou me preocupar com o tamanho aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Mas quando ele olhou para o desenho, o que é que eu tinha? Em vez de ter 300, tinha 300 dividido por 20. Né? Porque as medidas no desenho são 20 vezes menor. Então, isso daqui significa 300 dividido por 20 dá 15. Ou seja, cada lado da praça, ou cada lado do terreno que vai ficar a estátua lá na praça, vai ter medida 15 centímetros. Beleza? De novo, por que que é 15? Porque é 300 dividido por 20.
Bom, como cada medida dessa é 15, então a área na figura vai ser 15 vezes 15. Então a área que eu estou interessado, que é essa daqui, na planta, tá? Supor, isso aqui é a planta, ou seja, é o desenho. Então a área vai ser 15 vezes 15. E aí isso daí é bem fácil. Dá 225 centímetros quadrados. Bem tranquilo, não é, pessoal? Uma outra questão que vocês pediram que eu comentasse é essa questão 5 da primeira lista. Ela diz que um retângulo tem área 80 centímetros quadrados e perímetro 42 centímetros. Sabendo que a altura do retângulo é maior que a base, determine a medida da altura. Bom, essa questão aqui, ela pode ser feita de duas maneiras pelo menos. Vamos imaginar um retângulo. Bom, eu tentei traçar, mas vocês podem fazer melhor que eu. Então, o que eu sei desse retângulo é que a área é 80 e o perímetro é 42. Vamos imaginar que aqui nesse retângulo a gente tenha uma base B e uma altura H. Eu sei, de acordo com a questão, que a medida da altura é maior que a base, então seria uma figura assim. E eu sei que a área desse retângulo é 80. Além disso, eu sei o seguinte, eu sei que quando eu somar 2B com 2H, dá 42. Então, eu sei disso, ó, 2B mais 2H é igual a 42. Automaticamente, se eu dividir isso daqui por 2, eu tenho que B mais H é igual a 21, certo? E eu tenho que B vezes H, porque é base vezes altura, dá área. Então, eu sei que B vezes H dá 80. Gente, é muito importante você saber resolver um sistema desse tipo. Mas, na maioria dessas situações, a gente consegue descobrir os números a partir de uma simples multiplicação ou de uma simples multiplicação com uma observação. Então também é muito importante que você consiga observar e de repente chegar na solução sem ter que resolver esse sistema algebricamente. Eu vou fazer a solução algébrica, mas antes de fazer essa solução algébrica, vamos pensar um pouquinho nos possíveis números que podem gerar esse 80. E sabendo esses números que podem gerar 80, vamos ver quais deles geram essa soma 21. Então, pensa aqui comigo. Se eu multiplicar 1 vezes 80, eu tenho 80. Só que esse par não me interessa, porque se eu tiver 1 e 80, a soma vai dar 81 e eu quero que a soma dê 21. Eu posso multiplicar 2 por 40 e isso também vai dar 80. Só que 2 com 40, pelo mesmo motivo, não me interessa, porque eu preciso que a soma dê 21 e aqui a soma está dando 42. Lembra que é a soma de B com H que tem que dar 21. 80 não dá para dividir por 3, mas dá por 4. 4 vezes quanto dá 80? 4 vezes 20 dá 80. Também não são os dois números que eu estou querendo. E eu posso ter 5 vezes quanto dá 80? 5 vezes 16. Vale a pena pensar nisso. 5 vezes 16 dá 80. Ora, 5 com 16 dá 21, né? Então, esses são os dois números que eu estou procurando.
5 e 16. Eles casam certinho com o meu problema. Então, como eu sei que a base é menor do que a altura, então a base é 5, eu já sei disso. E a altura é 16. Então aqui o H é 16. E eu tenho a resposta que eu precisava para o meu problema. Então a altura vale 16 centímetros, ou a altura mede 16 centímetros. Beleza? Eu vou mostrar para vocês então agora como é que a gente consegue fazer a solução algébrica desse sistema para chegar nesses dois valores aqui, ou pelo menos para chegar na altura, que é o que interessa. Eu vou calcular aqui então e vou resolver esse sistema por substituição. Vocês devem ter visto isso durante o ensino fundamental no 9º ano. Tirando aqui o valor de B na primeira equação, você tem que B vale 21 menos H. Eu vou pegar esse valor, 21 menos H, e vou substituir na segunda equação. Então, na segunda equação, eu vou ter, no lugar de B, ó, é B vezes H, então no lugar de B eu vou escrever 21 menos H, vezes o H, é igual a 80. E vou eliminar esses parênteses. Olha só, vai ficar 21 vezes H dá 21H, menos H vezes H dá menos H ao quadrado, isso é igual a 80. Organizando isso daqui, eu tenho menos H ao quadrado, mais 21H. O 80 vem para o lado de cá, fica menos 80, igual a 0. E aqui eu vou multiplicar por menos 1 para ficar mais simples, então eu vou ter H ao quadrado, menos 21H, mais 80, igual a 0. Para resolver essa equação, eu vou tirar o valor de delta e depois chegar nos valores de H, ou chegar no valor de H. Seguindo aqui, então, vamos calcular o delta. Nós aprendemos que delta vale B ao quadrado menos 4AC. Ora, delta vai ser igual. O B aqui na minha equação é o valor que acompanha o H. Então, ele vale menos 21. Então, eu vou ter menos 21, que vou elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A ali na minha equação é o número que acompanha o H ao quadrado. Então, ele vale 1. E o valor de C é o termo independente, é o 80. Fazendo essas contas, eu tenho delta igual 21 vezes 21, lembra que isso daqui vai ficar positivo por conta do jogo de sinal, dá 441. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 80 é 320. Então, eu tenho 441 menos 320. Isso daqui dá 121, certo? E agora eu vou descobrir o valor de H. Vou fazer conta aqui. O valor de H, usando aquela fórmula de Bhaskara, que vocês conheceram certamente no 9º ano, é menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2A. Então, o valor de H é esse menos que está aqui, eu repito. E aqui, entre parênteses, eu coloco o valor de B. Ora, é menos 21. Então, vai ficar menos e no parênteses, menos 21. Mais ou menos raiz quadrada do 121, que foi o delta, dividido por 2 vezes o A. O A ali de novo é 1. Aqui nós tiramos os parênteses e a raiz. Então, eu tenho H igual. Jogo de sinal fica 21 ali, mais ou menos a raiz de 121 é 11. Isso tudo dividido por 2. Então, eu vou ter H, já vou separar aqui os valores, acompanhem comigo. 21 mais 11 é 32, dividido por 2 dá 16. Então, esse é o primeiro valor de H. Uma outra opção é o segundo valor de H, é o seguinte.
21 menos 11 é 10. Dividido por 2 é 5. H é 5. Então, eu já sei que H ou mede 5 ou mede 16. O que eu faço, então? Eu vou descobrir o B. Eu sei que B mais H é igual a 21. Então, se H for 16, eu vou ter que B é igual a 21 menos 16. Então, o B, primeiro valor de B, o B uma linha, 21 menos 16 é 5. E se eu for calcular o segundo valor de B, eu vou ter o seguinte. Eu sei que B vai ser igual a 21 menos esse valor de H, 5. Então, eu teria que B, duas linhas, 21 menos 5 é 16. Gente, nessa primeira situação aqui, ó, eu teria exatamente o seguinte. O B valendo 5 e o H 16. É uma possibilidade. Nessa outra situação, olha que o B vale 16 e o H vale 5. Ok? Só que o que foi que o meu problema disse? Que a altura é maior do que a base. Então, se a altura é maior do que a base, então a minha opção de resposta é essa daqui. Ou seja, a base é 5 e a altura é 16. Essas medidas são em centímetros. Então, a base é 5 centímetros e a altura é 16 centímetros. Tá aí uma solução mais algébrica, tá, gente? Valeu. Era isso. A gente se encontra adiante. Abraço.